Desperte sua fé, o poder transformador da promessa de Deus. Você está pronto para transcender o que seus olhos veem? Para ir além da dura realidade e mergulhar em uma verdade que pode redefinir sua existência? Então, pare o que está fazendo e prepare-se, pois a mensagem que você está prestes a ouvir não é apenas sobre fé. É sobre a chave para uma vida onde o impossível se torna o palco para o extraordinário. Mas antes, vamos falar em inscrição. Se você não me segue, clica aí, curte, se inscreve e acione o sininho para estar com a gente aqui no nosso canal no YouTube. A busca incessante pela realidade nos consome. Somos treinados desde cedo a confiar apenas no que é tangível, no que pode ser comprovado pelos 5 sentidos. O senso comum grita que devemos ser realistas, enfrentar os fatos, aceitar as circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra camada de realidade, uma que é infinitamente mais potente, mais transformadora e mais verdadeira do que qualquer problema que se apresente diante de você? Essa é a promessa de Deus. E sim, é fundamental reconhecer o que é real. Mas jamais, em hipótese alguma, permita que a realidade visível ofusque o brilho e o poder avassalador da promessa divina. Ela não é apenas uma esperança distante, é a força motriz que pode reescrever sua história e a de sua família. Onde você foca, o poder reside. As 2 realidades. Para compreender a profundidade desse princípio, precisamos desmistificar o conceito de realidade. Não existe apenas uma. Na verdade, coexistem 2 tipos fundamentais de realidade, e a sua escolha de foco determinará qual delas prevalecerá em sua vida. A realidade terrena e negativa, o eco da destruição. Esta é a realidade que o mundo nos impõe e que o inimigo, o diabo, se deleita em amplificar. É o diagnóstico médico assustador, a conta que não fecha, o relacionamento desfeito, o sentimento sufocante de depressão, a falta de perspectivas. É a paisagem desoladora que muitos pastores, em um zelo equivocado, insistem em mostrar ao falar da realidade de uma cidade, apontando para a pobreza, a criminalidade e a desesperança. É o ímpeto de famílias bem-intencionadas que, querendo ensinar seus filhos sobre a miséria, os expõem a situações que, sem a luz da fé, são esmagadoras e insustentáveis, levando-os a recuar rapidamente, exaustos e desanimados. Essa realidade é um peso, um fardo, que, se não for combatido, tem o poder de sufocar a alma e paralisar qualquer movimento em direção à plenitude. A realidade celestial e positiva, o soprar da vida de Deus, esta é a promessa de Deus. Ela não surge da negação ingênua dos problemas, mas de uma compreensão superior de que a palavra e o caráter de Deus são a verdade máxima, capazes de transcender e redefinir qualquer circunstância adversa. Quando você decide dar peso, atenção e prioridade a esta realidade espiritual positiva, um fenômeno divino acontece. O negativo começa a murchar, a perder sua força, a secar e, finalmente, a morrer. Em contraste, aquilo que você rega com sua fé, com sua gratidão e com sua confissão da promessa, floresce, cresce exponencialmente e se multiplica em sua vida. É o princípio da semeadura e da colheita espiritual, onde a semente é a sua fé na promessa. A escolha é sua. Onde você decide lançar a âncora da sua atenção? Na tempestade ou na palavra daquele que acalma a tempestade? O coração de Deus e o perigo mortal da incredulidade. É crucial entender a natureza do amor de Deus e como nossa fé interage com ele. Deus ama a todos os seus filhos incondicionalmente, com um amor eterno e abrangente. No entanto, existe um aspecto da nossa relação com ele que vai além do amor, o agrado. A Bíblia nos revela que Deus se agrada, de maneira especial, daqueles que o buscam com fé.
Pense na diferença. Você pode amar alguém profundamente, talvez até mesmo um inimigo, mas isso não significa que você desfrute da companhia dessa pessoa, que queira passar suas férias com ela, que a leve para seu círculo mais íntimo. Da mesma forma, Deus nos ama, mas quando exercemos fé em suas promessas, quando depositamos nossa confiança total em sua palavra, criamos um ambiente de agrado que o leva a desdobrar seus propósitos mais profundos em nossas vidas. Por outro lado, a incredulidade é uma barreira destrutiva para esse relacionamento de agrado. Pessoas que vivem na negatividade, que reclamam incessantemente, que questionam as bênçãos celestiais e duvidam do poder de Deus, estão, em sua essência, cometendo um ato grave. Estão chamando Deus de mentiroso. É um ato de profunda desonra. Quando você não reconhece uma bênção ou despreza uma promessa divina, você a está, ainda que inconscientemente, amaldiçoando. E o que acontece quando você amaldiçoa? Seca. E o que acontece quando você, ao invés de desprezar o negativo, valoriza as ações do diabo, o tempo todo falando sobre elas, remoendo-as? Você está de forma paradoxal e perigosa, abençoando o plano dele, permitindo que suas artimanhas cresçam e se multipliquem em sua vida. Esse é um caminho para a frustração, para a estagnação e para a derrota. Não entre por essa porta. A estratégia do reino: ignore o inimigo, exalte o rei. Então, como podemos escapar desse ciclo vicioso e alinhar nossa perspectiva com a vontade de Deus? A resposta é clara, radical e libertadora. Aprenda a ignorar o inimigo. Mas atenção, ignorar o inimigo não significa viver em um conto de fadas, negando a existência do mal ou as táticas do diabo. Não se trata de uma ignorância passiva ou de uma ingenuidade espiritual. Pelo contrário, é uma ignorância estratégica e intencional, um desprezo calculado pela influência e pelas mentiras dele. Infelizmente, muitos crentes caem na armadilha de dar atenção excessiva ao que o diabo faz. Eles atribuem a ele a culpa por cada erro, cada falha, cada tropeço, justificando-se ao invés de assumir responsabilidade e buscar a promessa. Ao fazer isso, eles valorizam a atuação do inimigo e, por consequência, ignoram as promessas gloriosas que Deus tem para eles. É como se estivessem alimentando o monstro ao invés de dar força ao herói. Minha recomendação é direta e poderosa. Não dê peso ao que o diabo está fazendo. Despreze-o. Se você realmente o desprezar, ele perderá a força. A influência dele se tornará uma pedrinha no sapato, temporária, que logo será removida. Sua influência secará e sairá da sua vida. Mude seu diálogo interior e exterior. Mude seu foco. Em vez de verbalizar a doença, proclame a saúde divina. Em vez de lamentar a miséria, declare a prosperidade que vem de Deus. Em vez de se afundar na depressão, erga a voz e confesse o óleo da alegria que o Senhor derrama. A verdadeira questão não é se você usa as palavras bênção ou maldição. O ponto central é o peso que você atribui. Ao valorizar uma e desprezar a outra, você está ativamente abençoando uma e amaldiçoando a outra. Pense no passado. Havia um tempo em que as canções congregacionais eram focadas em batalhas contra demônios. Hoje, há um despertar para a verdade que transcende essa abordagem. Quando você exalta o Senhor e o valoriza acima de tudo, os demônios, por mais furiosos que sejam, caem por terra. A glória de Deus é um fogo consumidor para as trevas. O poder da gratidão, um lugar de honra e multiplicação infinita. A Bíblia nos revela um princípio transformador em João 6:23, onde o Espírito Santo chama o local da multiplicação dos pães de o lugar onde o Senhor deu graças. Note que não é o lugar da multiplicação, mas sim o lugar da gratidão. Isso nos ensina uma verdade profunda e muitas vezes subestimada. Onde existe honra, existe gratidão.
E onde existe gratidão, existe multiplicação. Honre o que Deus está dando a você. Honre a promessa, mesmo que ela ainda não seja visível aos seus olhos. O que você honra, você abençoa, e o resultado é um crescimento exponencial e incontrolável. Sua atenção é um catalisador poderoso. Tudo aquilo em que você concentra sua atenção crescerá. Se você focar no problema, ele crescerá. Se você focar na promessa, ela crescerá. Portanto, a estratégia mais eficaz para lidar com o diabo não é dar-lhe o poder de sua atenção, mas sim ignorá-lo estrategicamente. Não se prenda às suas maquinações. Não gaste seu precioso tempo e energia vital remoendo seus pensamentos malignos. O diabo deseja aprisionar sua mente, lançando setas de dúvidas, medo e desespero. Mas lembre-se, sua mente é a mente de Cristo. Rejeite esses pensamentos intrusivos com a autoridade que lhe foi dada. Ao invés disso, comece a dar mais e mais atenção às promessas de Deus, ao que Ele está falando sobre sua vida. Fortaleça o que Deus está fazendo em você e através de você. Permita que a semente da promessa, regada pela sua fé e atenção, cresça e se multiplique em todas as áreas da sua existência. Escolha a promessa, o exemplo vivo da fé. A palavra de Deus está repleta de exemplos que ilustram essa verdade. Em Números 14:9, Josué e Calebe, diante de gigantes e de um povo apavorado pelas ameaças, declararam com ousadia: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Eles escolheram a promessa divina sobre a ameaça visível. Eles viram a realidade, mas deram peso à promessa. Pense em sua própria vida, sua casa, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua saúde. Todas essas áreas podem enfrentar problemas. Não estamos propondo uma negação fantasiosa das dificuldades, mas a escolha que se apresenta diante de você é crucial. Você vai dar peso ao que o diabo está mostrando, o problema, a impossibilidade, ou ao que Deus está mostrando em sua palavra. A solução, a promessa, a vitória, essa é a essência da sua jornada de fé. Considere a analogia do copo. Ele está meio vazio ou meio cheio. É o mesmo copo, a mesma quantidade de líquido. Mas a perspectiva faz toda a diferença. Escolher ver o copo meio cheio é uma opção de fé, uma atitude que se alinha com o otimismo divino e ativa o poder da promessa em sua vida. Eu escolho ver o copo meio cheio. O exemplo mais emblemático dessa verdade é Jesus. Lembre-se da tempestade no mar da Galileia. Enquanto os discípulos, pescadores experientes, tremiam de medo diante da fúria das ondas e do vento, certos de que iriam morrer, Jesus estava dormindo. Seu sono não era resultado de irresponsabilidade ou ignorância do perigo. Era um ato de profunda confiança e fé inabalável em seu Pai. Ele sabia que não morreria no mar, morreria na cruz, no tempo e no propósito divinos. O diabo atacava porque Jesus estava a caminho de expulsar um demônio e libertar um homem, mas Jesus ignorou o ataque porque confiava na promessa. A lição para nós é monumental. Qualquer problema diante do qual você for capaz de dormir, não por negligência, mas por desprezá-lo e confiar plenamente em Deus pela fé, você será capaz de levantar e vencê-lo, pois sua fé o capacitará. O seu foco na promessa, e não no problema, é o que ativa o poder de Deus em seu favor. Dê valor às coisas de Deus, invista sua atenção na palavra e você vencerá pela fé. Uma vida de vitória. Confesse, ore, multiplique. Esta mensagem é mais do que palavras. É um convite radical para transformar sua perspectiva e, consequentemente, sua realidade. É um chamado para viver uma vida de vitória, ancorada na inabalável fidelidade de Deus. Confissão poderosa da palavra.
Junte-se a mim agora e declare em voz alta, com convicção em seu coração: eu escolho, a partir deste momento, dar toda a minha atenção ao que o Senhor está fazendo em minha vida. Eu desprezo, pela fé e pela autoridade de Cristo, toda e qualquer obra do diabo na minha vida e na minha família. Eu dou valor supremo à promessa de Deus para me abençoar, para me prosperar, para me curar, para restaurar meu casamento, para guiar meus filhos. Por isso, eu creio com todo o meu ser que essa promessa vai crescer e vai se multiplicar em todas as áreas da minha existência, em nome de Jesus. Oração de libertação e alinhamento divino. Pai Celestial, neste momento, eu comando que todo espírito maligno, toda influência das trevas que tem se levantado contra a vida dos meus irmãos, buscando prendê-los no ciclo da negatividade, desviando sua atenção para a obra do inimigo, seja completamente quebrada e frustrada agora, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor nos ajude, com seu Espírito Santo, a fixar nossos olhos firmemente naquilo que o Senhor está fazendo. Oro por cada mulher que sofre em seu casamento, por cada mãe aflita com seu filho, por cada pessoa esmagada por dívidas, por cada alma lutando contra a depressão e o desespero. Que eles não olhem para as circunstâncias avassaladoras, mas que seus olhos sejam abertos para ver e dar valor à promessa gloriosa do Senhor em suas vidas. Que a promessa de Deus em suas finanças, em suas emoções, em seus relacionamentos, em sua saúde, seja abençoada e ativada agora. Que ela cresça exponencialmente, que ela se multiplique em nome de Jesus. Amém. Não deixe que a realidade do mundo roube a promessa de Deus de você. Abrace essa verdade, aplique-a diariamente e veja sua vida ser transformada. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Espalhe essa luz. Inscreva-se para fazer parte de uma comunidade que cresce na fé e que celebra a vitória em todas as áreas da vida. Seu próximo passo de fé pode ser o catalisador para a sua maior bênção.